eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Olá, queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje estamos aqui numa transmissão especial, Sexta-feira da Paixão, onde nós lembramos a morte de Jesus Cristo, tudo que Ele sofreu, como Ele padeceu naquela cruz, por amor a você, por amor a nós. Que Deus possa falar ao seu coração mais uma vez durante esse culto que estamos prestando a Ele, que você possa estar atento diante de tudo que nós iremos falar aqui hoje, tudo que iremos aprender. Deus abençoe a sua vida. Vamos, nesse intuito de adoração a Deus e de lembrança de tudo que aconteceu com Jesus, nós vamos ler agora Isaías capítulo 53, o capítulo todo, os versículos de 1 a 12. Você que está aí na sua casa pode abrir sua Bíblia, abrir seu celular, ou também eu vou ler aqui, a versão que eu vou ler é a versão NVT, Nova Versão Transformadora. Diz o seguinte: quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós devíamos como ovelhas. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor.
Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Esse texto é um texto muito impactante, né? Principalmente nessa versão um pouco mais contemporânea, né? Nós começamos a pensar um pouco sobre tudo que Jesus passou. Esse texto, Isaías, foi escrito 700 anos, no mínimo, antes do nascimento de Jesus. É uma profecia que o próprio Deus deu a Isaías e falava já de tudo que o nosso Messias iria suportar. Ele morreu naquela cruz por amor a mim, por amor a você, meu querido. Que nesse dia você possa refletir sobre tudo que nós lemos aqui. Refletir sobre esse amor tão grande a ponto de dar a sua vida em favor de nós. O texto diz que ele não merecia morrer, que ele deu a sua vida por gostar de nós, para pagar pelos nossos pecados, por nos amar. Esse é o nosso Deus, um Deus grandioso, que se fez carne e morreu naquela cruz por nós. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa a cada dia mais entender, compreender, buscar, adorar também esse Deus que não poupou esforços para nos reconectar com o nosso Pai. Vamos continuar a nossa adoração a Deus, vamos entoar mais um hino, o hino Rude Cruz. Desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santidade.
Vamos orar? Pedir para Camila que faça essa oração. Senhor, obrigada, meu Deus, porque estamos aqui em Tua presença mais um dia, Senhor, para louvar o Teu nome, para lembrar, Senhor Deus, do Senhor, para estar perto, Senhor Deus, para buscá-lo, Deus. Obrigada, Senhor, por esse dia especial. É um dia, Senhor Deus, em que nos lembramos, Senhor Deus, do Teu sacrifício, ó Pai. Nos entristecemos porque sabemos que o Senhor sofreu, mas nos alegramos, Deus, porque sabemos que a morte não o conteve, Deus. Sabemos que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e que esta morte, Senhor Deus, foi para nos dar o perdão. Deus, obrigada, Senhor Deus, por esse sacrifício, porque sabemos que sem Ele, Senhor Deus, estaríamos perdidos, Senhor. Obrigada, meu Deus, por nos escolher. Obrigada, Senhor, porque o Senhor escolheu o Teu povo para estar junto com o Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos por esse sacrifício, Senhor. Que nesse dia todos nós, Senhor Deus, possamos estar com os corações contritos, Senhor Deus, e os corações, Senhor Deus, perto do Senhor, Senhor, lembrando de tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus que nós oramos, Deus. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus, lembrando do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Como nós já falamos, hoje nós lembramos da morte de Jesus e é comum vermos em várias igrejas, talvez em vários vídeos aí que você já tenha visto durante esse dia, é comum nós vermos a pregação das 7 últimas palavras de Jesus. Na verdade, são as 7 últimas frases que Jesus usou ali quando ele estava na cruz. E essas frases nós conseguimos achar e podemos ver elas nos evangelhos lá de Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos aprender grandes coisas, grandes ensinamentos com Jesus até no momento da sua morte. Eu gostaria de meditar com você sobre essas frases de Jesus durante o momento que ele estava sendo crucificado. Portanto, nós vamos ler aqui alguns versículos e nós vamos meditar sobre alguns deles. Primeira frase que Jesus diz ali naquela cruz, nós podemos encontrar ela em Lucas capítulo 23, versículo 34, que diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ali naquele momento, o próprio Jesus, ele está nos dando uma lição de perdão, nos mostrando como nós devemos perdoar. Ali, com essas palavras, Jesus ele está selando um dos seus maiores ensinamentos para todos os que se dizem cristãos, né? Perdoar até os inimigos. No momento que as pessoas estão maltratando a Jesus, estão açoitando a Jesus, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus, zombavam de Jesus, cuspiam nele. Ele então agora, pregado naquela cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A cruz, lá na cruz, o nosso Senhor, ele confirmava para todos nós que é possível sim viver essa exigência da fé cristã, de perdoar as pessoas, de ter um perdão incondicional. Na cruz, ele selava o que ele havia ensinado para nós lá em Mateus, capítulo 5, os versículos 44 e 48, que diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós sabemos da necessidade do perdão e também sabemos como é difícil perdoar. Mas o perdão é algo que deve fazer parte da vida do cristão. Nós não podemos nos acomodar dizendo: mas Jesus era o próprio Deus encarnado, ele podia perdoar, afinal ele veio, morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Mas Jesus, ele nos ensina em relação ao perdão. Certa vez, Pedro, conversando com Jesus, ele fala para Jesus e diz: Jesus,
Quantas vezes eu preciso perdoar o meu próximo, aquela pessoa que fez algo contra mim? Aí eu preciso perdoar 3 vezes? E aí então Jesus responde para ele: olha, Pedro, você precisa perdoar até 70 vezes 7, ou seja, você precisa perdoar sempre. Nós não podemos guardar a falta de perdão, porque a falta de perdão nos aprisiona. É como se nós estivéssemos tomando um veneno esperando que o outro morresse por causa desse veneno. A falta de perdão nos prende, nos enclausura e nos faz sofrer, e isso muitas vezes nos afasta de Deus. Portanto, meu querido, lute contra a falta de perdão, seja uma pessoa que perdoa, siga o exemplo do nosso mestre. Qual a justificativa nós temos para dizer: essa pessoa eu não posso perdoar? Se o próprio Jesus perdoou aqueles a quem estavam perseguindo e estavam matando ele naquela cruz. A primeira coisa que nós aprendemos então é que nós devemos perdoar como nosso mestre nos perdoou. Ainda o texto diz, lá em Lucas 23, no versículo 43, vai dizer: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa declaração nos faz pensar na misericórdia do nosso Deus. Esse texto é uma das maiores demonstrações de graça da parte de Deus, porque ele mostra que nós não somos nem de perto merecedores da salvação. Afinal, nós merecíamos outra coisa, nós merecíamos a morte eterna, por causa do pecado que habita em nós. Mas Deus, em sua infinita graça, infinita bondade e misericórdia, Ele escolheu nos amar e escolheu nos salvar. E quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos do que está acontecendo. Jesus, ele tinha acabado de dizer essas palavras para um dos ladrões que estava sendo crucificado ao seu lado ali no Calvário. Então, esse texto, quando nós vamos analisá-lo e nós vamos mais a fundo sobre o ladrão que está com Jesus, os 2 ladrões que estão com Jesus, nós podemos entender que no grego existem 2 tipos de palavras para se referir a ladrão. O primeiro tipo, ele se refere a um ladrão que rouba pequenas coisas, como Judas roubava ali do dinheiro da bolsa de doações dos discípulos de Jesus. Mas existe a outra palavra, e é essa palavra que é aplicada nesse texto aqui, quando se fala sobre o ladrão na cruz, que recebeu o perdão de Jesus, que recebeu a graça e foi salvo por Jesus ali naquela cruz. Essa palavra se refere a bandidos que faziam assaltos com a mão armada, aqueles bandidos que inclusive usavam de violência e podiam chegar até matar outras pessoas. Esse era o ladrão que estava na cruz, que estava ali do lado de Jesus, pedindo agora para que o Deus encarnado, Jesus Cristo, se lembrasse dele enquanto estivesse naquela cruz. Mesmo diante dos crimes que aquele homem cometeu, diante das coisas terríveis que ele cometeu, ele se arrepende e ele busca Jesus, e ele encontra a paz em Jesus, e ele encontra a salvação em Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos pensar que não existe nada que nós possamos fazer para alcançar a salvação, que não seja reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não existe pecado tão grande a ponto de nos afastar da salvação de Jesus Cristo. Basta nós reconhecermos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Basta nós nos arrependermos dos nossos pecados. Porque Jesus, como nós lemos agora há pouco em Isaías, levou sobre si e pagou por todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Enquanto ele estava sendo açoitado, nós estávamos sendo perdoados. Nós estávamos sendo lavados, estávamos sendo purificados. Portanto, meus irmãos, olhando para esse texto, eu chego a pensar que nós somos como aquele ladrão que estava naquela cruz, que nós não podemos fazer nada para sermos aceitos por Deus. Não podemos buscar a Deus e através somente dos nossos dízimos, das nossas ofertas, através do que podemos fazer ao próximo, se nós não reconhecemos quem é esse Jesus. Se nós não reconhecemos o senhorio de Jesus, se nós não reconhecemos que Ele morreu naquela cruz para nos reconciliar com Deus.
Olhando para Jesus, nós podemos ver que Ele nos garante a vida eterna. Quando nós olhamos para a frase de Jesus também, nós podemos ter a certeza da vida eterna, porque Ele diz, em verdade te digo. E essa fala, ela traz uma ideia de algo certo, algo concreto, nada duvidoso. Em verdade te digo, de algo que nós podemos confiar, algo que é verdadeiro. Mas ainda Jesus nos garante a salvação imediata quando Ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, Ele não está querendo dizer que aquele homem passaria um tempo naquela cruz morto e depois seria sepultado, e depois que ele fosse sepultado, depois de algum tempo ali na sua cova, ele encontraria com Jesus. Ou que aquele homem, depois que ele fechasse os olhos aqui, que ele morresse, ele passaria pelo purgatório, ou que ele iria reencarnar mais algumas vezes para poder ser purificado e ser melhorado, se tornar uma pessoa melhor. Não é isso que Jesus diz aqui. Jesus diz para o ladrão que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo que no momento que ele fechasse os seus olhos, aqui na terra ele abriria os olhos lá na glória com Cristo. E ainda Jesus nos garante a comunhão eterna com Ele. Ele diz, estarás comigo no paraíso. O nosso Salvador, Ele tem um reino perfeito, que Ele mesmo preparou para nós, para as pessoas que creem no Seu nome, para as pessoas que reconhecem o Seu senhorio. E essas pessoas vão viver nesse lugar eternamente, desfrutando da presença magnífica do nosso Deus, do nosso Jesus Cristo, nos relacionando ali face a face com Jesus Cristo. Esse lugar é um lugar que não existe tristeza, um lugar que não existe dor, não existe ansiedade, não existe depressão, não existe maldade, não existe pecado. Só existe as coisas boas que Deus preparou para nós. Tudo isso vai ser muito bom, mas o que mais será prazeroso para todos nós é a presença do nosso Senhor, que nós vamos ter o privilégio de viver eternamente com o nosso Deus. Mas ainda uma terceira frase que Jesus diz ali na cruz, nós podemos encontrar em Mateus 27, versículo 46, que diz, Deus meu, por que me desamparaste? Este talvez tenha sido um dos momentos de maior aflição de Jesus Cristo, porque mesmo Ele, antes tendo suado sangue, passado por tanto medo ali enquanto estava orando, ainda assim esse foi um momento muito pior, porque nesse momento nós entendemos que o próprio Deus dá as costas para o seu Filho, para Jesus Cristo. Então Jesus Cristo agora desfruta de uma solidão gigantesca. Não só a solidão dos seus discípulos que estavam junto com ele a todo momento, que agora correram, poucos ali estão junto com ele. Nós sabemos aqui, pelo menos de João, e a mãe de Jesus está aos pés da cruz ali, mas a maioria dos seus discípulos se espalharam, eles não estão mais ali. Alguns estão contemplando de longe, outros não querem nem ver essa morte de Jesus, mas Jesus, ele desfruta da solidão do próprio Pai, a solidão do próprio Deus, porque ele estava carregando todos os nossos pecados nos seus ombros. Quando nós olhamos para Filipenses, capítulo 2, versículo 8, nós vemos aqui o aniquilamento do Senhor. Paulo descreve isso quando ele diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele enfrentou a solidão de todos, inclusive a solidão do próprio Deus, por amor a nós, por amor a você que está aí ouvindo essa mensagem, por amor a mim que estou aqui falando. Jesus, ele experimentou todo o sofrimento possível que nós podíamos imaginar. Ele experimentou o sofrimento moral, psicológico, sofrimento afetivo, sofrimento físico, o sofrimento espiritual, como diz lá no versículo 5 de Isaías 53, que nós acabamos de ler. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus enfrentou tudo isso por amor a nós. Mas ainda, uma quarta frase de Jesus nós podemos encontrar em João, capítulo 19, versículo 26, que diz, mulher, eis aí teu filho. Filho,
eis aí a tua mãe. Jesus de maneira nenhuma queria deixar desamparada aquelas pessoas que o amavam, aquelas pessoas que estavam seguindo a ele. E quando ele está crucificado naquela cruz, ele olha para baixo e ele vê então ali aos pés daquela cruz o seu discípulo amado João, e também ao lado a sua mãe Maria está ali sofrendo, vendo todo o sofrimento do seu filho naquela cruz. E então Jesus olha ali para os dois e diz: olha, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O que Jesus está querendo nos ensinar nesse momento? Nós vemos a demonstração de Jesus para com as pessoas que estavam com ele, e ele nos traz mais um ensinamento, o ensinamento do amor ao próximo, de amarmos uns aos outros. Ele não quer que ninguém fique desamparado, ele não quer que ninguém mais sinta falta de amor. Então ele diz: olha, mulher, agora este aí é teu filho, ame-o como você me ama, ame também esse homem. E ele olha para João e fala: João, agora é por tua conta, você precisa cuidar dela, você tem que tomar conta da minha mãe que vai ficar aqui. Ame essa mulher, cuide dessa mulher. E é isso que Deus nos ensina desde antigamente, quando ele falou ainda lá para Moisés, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus também diz isso, Jesus nos ensina isso, resume todos os mandamentos nesse mandamento: amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. E como é difícil amar também as pessoas, meus irmãos. Se perdoar é algo difícil, amar também não é fácil. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o que é amor, o que significa o amor na palavra de Deus, nós vemos que amor não é apenas sentimento, mas significa muito mais ainda atitudes. É você se preocupar com o próximo, é você suprir as necessidades do próximo, é você cuidar de todas as coisas, se relacionar com as pessoas. É isso que Deus espera de nós, que nós possamos amar o nosso próximo também. Ainda uma quinta frase de Jesus encontrada em João, capítulo 19, versículo 28. Tenho sede. Isso aconteceu diante de tudo que ele já estava sofrendo. Mas também nós podemos ver lá em Salmo, capítulo 22, versículo 15, que falava sobre isso, falava sobre o sofrimento de Jesus e sobre até essa sensação da sede que ele sentiu ali na cruz. Diz o seguinte, o versículo 15 do Salmo 22, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Um dos presentes ainda, uma das pessoas que estava ali, tenta ajudar a Jesus e coloca na ponta de um galho de sopo uma esponja com um tipo de vinho que era conhecido como vinagre. E nós podemos olhar e perceber que o próprio Jesus, que se tinha apresentado aquela mulher samaritana na beira do poço como a fonte de águas vivas, agora está secando. E secando para nos encher de vida. A fonte de água viva secou naquele momento para que eu e você pudéssemos beber das águas vivas eternamente. Tudo isso ele sofreu por amor a nós. Jesus ele prova do vinho e declara suas últimas palavras: está consumado. Em seguida, João relata o texto mais dramático de toda a Escritura, a morte de Jesus. Então, João capítulo 19, versículo 30, nós vemos essa declaração de Jesus: está consumado, tetelestai. Isso significa está consumado. Tetelestai é a palavra no grego para estar consumado. E existem pelo menos 3 significados importantes para esse tipo de palavra, para essa palavra. Era usada essa palavra em pelo menos 3 situações. A primeira situação era a situação de missão cumprida. Ou seja, era quando um pai encarregava o filho de uma tarefa e esse filho executava toda aquela tarefa, e quando ele concluía, ele chegava ao pai e dizia: pai, tetelestai, está consumado, está cumprida essa tarefa, eu terminei a tarefa. Diante da missão e durante a missão de Jesus aqui na terra, quando ele viveu entre nós, ele sentiu fome, ele sentiu frio, sentiu sede, sentiu as dores. Ele, sendo o Filho de Deus, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele curou muitas pessoas, ressuscitou algumas outras e por fim se entregou por nós. Tudo isso por amor a nós.
Quando ele diz está consumado, tetelestai, ele quer dizer, Pai, cumpri a missão que me foi confiada. A missão está cumprida. Mas ainda existe uma segunda situação que se usava a palavra tetelestai. Esta palavra era quando existia algum tipo de resgate definitivo, ou seja, quando um devedor ia pagar os seus débitos numa agência bancária ou que ele tinha pego um valor emprestado com alguém e depois que ele saldava a sua dívida, ele pegava aquela promissória que ele tinha com o seu credor e nessa promissória estava carimbado, tetelestai, está pago. Quando Jesus se entregou na cruz por nós, ele pagou uma dívida impagável, algo que nem eu nem você poderíamos pagar, porque nós pecamos contra Deus, nós carregamos o pecado que foi adquirido lá na antiguidade, na criação do mundo, quando Adão e Eva pecam contra Deus, eles se rebelam contra Deus, quando eles tomam aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e dizem, Deus, agora eu não quero mais que você defina o que é bom e o que é mal para a minha vida, mas agora eu quero definir o que é bom e o que é mal para a minha vida. E quando eles fazem isso, eles estão se rebelando contra Deus, e por causa da rebeldia deles, o pecado entra no mundo, e esse pecado é carregado por toda a humanidade. Ninguém pode dizer que não é um pecador, nós pecamos todos os dias. A diferença é que, com o sacrifício de Jesus Cristo, nós que encontramos e reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós entendemos que Ele pagou pelos nossos pecados, ou seja, nós não somos mais escravos do pecado. Ainda assim pecamos, mas o pecado é como um acidente em nossas vidas. Não nos acostumamos mais com o pecado. Pelo menos assim deve ser a vida do cristão. E quando Jesus Cristo ele se entregou naquela cruz por nós, Ele foi morto por nós ali, foi morto por causa dos nossos pecados. Ele também disse, tetelestai, a dívida está paga. Ninguém mais pode dizer que nós não temos os nossos pecados perdoados. Quando nós morremos e nos encontrarmos com Deus, nós vamos ser encontrados como justos, porque Jesus Cristo nos tornou justos. Nós somos justificados, fomos lavados dos nossos pecados. É como se nós devêssemos tanto, uma dívida impagável, devêssemos milhões e milhões e milhões em um banco, e quando nós fôssemos tirar um extrato nessa conta, nós pudéssemos ver que ali foi feito um depósito de uma quantia infinita, e que não existe mais nada que pode nos tornar devedor novamente. É isso que Deus fez por nós, pagou pelos nossos pecados. Tetelestai, está consumado. Quando ele diz isso, ele diz, Pai, a dívida dos seus filhos está paga. Mas ainda existe uma terceira situação que era usada a palavra tetelestai. Ela fazia menção a uma posse permanente e definitiva. Quando uma pessoa comprava um imóvel, após efetuar todo o pagamento daquele imóvel, ela recebia a escritura definitiva daquele imóvel com um carimbo, tetelestai. Quando Jesus disse está consumado, Ele entregou a nós a garantia e a escritura registrada da nossa herança eterna no céu. Agora nós nos tornamos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, nós também somos co-herdeiros com Cristo. Agora as riquezas insondáveis de Deus são nossas também. Agora o céu nos pertence por herança. A casa do Pai agora será a nossa casa também. E isso não é somente uma esperança, mas é algo concreto, é uma convicção que nós podemos ter, uma convicção inabalável. Cristo nos comprou com seu sangue e Ele é a porta do céu. Ele é o novo e vivo caminho. Quando Ele disse então, tetelestai, Ele quis dizer, Pai, agora eles são teus filhos. Tudo que é meu é deles também. E por fim, a última frase de Jesus naquela cruz, nós podemos encontrar em Lucas capítulo 23, versículo 36, que diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Confiando plenamente no Pai, Jesus volta para aquele que ele tanto amava. O seu destino é o coração do Pai. O destino de Jesus foi o céu. E o nosso destino também é o céu. Ao voltar para o Pai, Jesus indica que o nosso fim é o céu. Jesus pôde entregar o Espírito
nas mãos do Pai, com a confiança, porque não se apegou a nada nesse mundo, mas somente ao próprio Pai e ao zelo de fazer a vontade do próprio Pai. Depois de cumprir tudo que Deus tinha proposto para ele, o que era a vontade do Pai, depois de beber até a última gota do cálice amargo da nossa salvação, Jesus então entrega o seu Espírito e diz: está consumado. Tudo consumou. Tudo está entregue. A missão foi cumprida. A morte de Jesus serviu para algo muito especial para nós. A morte de Jesus serviu para nos dar vida. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida de Jesus. E agora, depois que Jesus morreu naquela cruz, ele pagou a nossa dívida. A morte de Jesus serviu para nos trazer de volta para o maravilhoso reino de Deus. Serviu para nos dar a vitória diante do que era nos reservado antes de Jesus. O nosso destino era a morte eterna, era o inferno, mas agora o nosso destino não é mais o inferno, é a vida eterna, é o céu, é a presença eterna do nosso Deus. E diante de tudo isso eu pergunto a você, você crê nesse Jesus Cristo que fez tudo isso por amor a nós? Você crê que Jesus Cristo, ele pagou pelos seus pecados? Reconheça o senhorio de Jesus sobre você. Ore neste momento, entregue a sua vida a Ele. Diga que você não quer mais viver a sua vida de pecado, que você não quer mais viver escravo de tudo que o inimigo tem feito com você. Reconheça que Jesus Cristo é o único que pode te libertar, é o único que pode pagar por todos os seus pecados, que não existe nada que você possa fazer, que Jesus Cristo já fez tudo por você naquela cruz. Esse é o momento, meu irmão. Esse é o momento, minha irmã. Reconheça quem é esse Jesus na sua vida. O melhor de tudo isso é que ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. A morte não pôde contê-lo, porque Ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo está vivo. E no próximo domingo nós comemoraremos isso. Nós vamos comemorar a Páscoa do Senhor. Jesus Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância. Que Deus abençoe a sua vida. Que esse dia possa ser um dia de reflexão, um dia onde você possa olhar para Jesus e lembrar de tudo que Ele sofreu por amor a você e repensar sobre a sua vida, sobre o que você tem feito com ela, se você tem de fato reconhecido Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Deus, porque não sendo merecedores, ó Pai, o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós. O Senhor trouxe paz, ó Deus, a nós que estávamos em guerra contigo por causa do pecado. E através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, nós somos lavados, purificados, reconectados contigo. Muito obrigado, Senhor. Continue a nos abençoar, Deus. Continue a falar aos nossos corações, que a cada dia mais possamos te agradar com o nosso viver, ó Deus, que possamos lembrar, ó Deus, de tudo que o Senhor suportou por amor a nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção aí, meu irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Hoje um culto especial, um culto de ação de graças, de reconhecimento, de lembrança da morte de Jesus Cristo. E você é nosso convidado para participar desse culto também no próximo domingo, onde falaremos um pouco mais sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Deus abençoe, continue com os seus pedidos de orações, deixe aqui nos comentários, compartilhe esse culto para que possa alcançar o máximo de pessoas possível. E assim também nós estaremos participando da missão de Jesus, de levar o Evangelho às outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, não ouça ou não veja e apenas deixe aí. Se inscreva também no nosso canal para que nós possamos ganhar mais força e assim o Evangelho de Deus seja propagado pela face da terra. Deus abençoe a todos. Um bom dia.